Questão 41 da primeira versão do Exame de Suficiência de 2018. Nos termos do Código de Ética Profissional vigente no desempenho de suas funções, é vedado ao contabilista: a. Publicar ou distribuir trabalho científico ou técnico do qual tenha participado como coautor. B. Reter em qualquer circunstância livros, papéis ou documentos comprovadamente confiados à sua guarda. C. Guardar sigilo sobre o que souber em razão do exercício profissional lícito, inclusive no âmbito do serviço público. D. Assinar documentos ou peças contábeis elaboradas por outrem alheio à sua orientação, supervisão e fiscalização. Então, pessoal, essa é uma questão sobre o Código de Ética. Lá no artigo 3º do Código de Ética, ele traz diversos itens, né, que ele considera como vedado, ou seja, né, o profissional de contabilidade ele não deve exercer essas práticas. E aí eu coloquei todo o artigo 3º aqui nos comentários para você dar uma olhada. E o que chama a atenção da gente é no inciso 4, ele diz que assinar documentos ou peças contábeis elaborados por outrem, alheios à sua orientação, supervisão e fiscalização, é vedado ao profissional de contabilidade, que vai nos levar, então, ao gabarito letra D de dado. Então, todas essas, a letra A, B e C, são atividades que podem ser desempenhadas pelo profissional de contabilidade, e aqui o que é vedado, ou seja, que não é possível, né, que o profissional exerça, seria a letra D, assinar documentos ou peças contábeis elaborados por outrem, alheio à sua orientação, supervisão e fiscalização. E aí vamos dar uma passada então no artigo 3º para ver quais são as outras atividades que são vedadas ao profissional de contabilidade. No primeiro, ele diz que anunciar em qualquer modalidade ou veículo de comunicação conteúdo que resulte da diminuição do colega, da organização contábil ou da classe, em detrimento aos demais, sendo sempre admitida a indicação de títulos, especializações, serviços oferecidos, trabalhos realizados e relação de clientes. No inciso 2º, assumir direta ou indiretamente serviços de qualquer natureza com prejuízo moral ou prestígio para a classe. Terceiro, auferir qualquer provento em função do exercício profissional que não decorra exclusivamente da sua prática lícita. Quarto, que foi o que caiu na nossa questão que a gente acabou de ver, assinar documentos ou peças contábeis elaborados por outrem, alheios à sua orientação, supervisão e fiscalização. Ou seja, você só vai poder assinar aquilo que você realmente participar, seja orientando, supervisando ou fiscalizando, ou então elaborados por você. Aquilo que não fizer parte da sua alçada ali, não fizer parte das suas atividades, você não estiver orientando, supervisando, fiscalizando, ou você não tiver feito esse serviço, você não pode assinar aquilo que não te pertence, né? Então, é isso que diz o inciso 4º. Depois ele diz que exercer a profissão quando impedido ou facilitar por qualquer meio o seu exercício aos não habilitados ou impedidos. E aí os não habilitados ou impedidos seriam aqueles que não têm o registro, ou então que por alguma situação vieram a perder esse registro, ou estão impedidos profissionalmente através de ação judicial, ou situações complexas assim nesse sentido. Então, você facilitar ou contribuir, né, facilitar ou exercer a profissão dessa forma, também está vedado. Depois ele diz manter a organização contábil sob forma não autorizada pela legislação pertinente, valer-se de agenciador de serviços mediante participação desses nos honorários a receber. Você pode participar, você pode ter aí os serviços de um agenciador de serviços, mas o que não pode acontecer é a participação nos honorários estar aí comprometida com esse agenciador. Então, se alguém te agencia para você entrar em uma empresa ou para você prestar um serviço, você tem que ir lá, você pode utilizar o serviço desse agenciador, você vai então prestar o serviço, mas você não vai poder comprometer uma parte do honorário nesse acordo com o agenciador. Então, aquela história de que eu te arrumo um serviço e você vai me ajudar com 10%, com uma porcentagem aí, sei lá, um valor qualquer, isso aí é vedado ao profissional de contabilidade. Continuando, ele diz que concorrer para a realização do ato contrário à legislação ou destinado a fraudar ou praticar,
no exercício da profissão, ato definido como crime ou contravenção. Solicitar ou receber do cliente ou empregador qualquer vantagem que saiba para aplicação ilícita. Prejudicar culposa ou dolosamente interesse confiado à sua responsabilidade profissional. Recusar-se a prestar contas de quantias que lhe forem comprovadamente confiadas. Reter abusivamente livros ou papéis ou documentos comprovadamente confiados à sua guarda. Aconselhar o cliente ou empregador contra disposições expressas na lei ou contra os princípios de contabilidade e as normas brasileiras de contabilidade editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade. Exercer atividade ou ligar o seu nome a empreendimentos com finalidades ilícitas. Revelar negociação confidenciada pelo cliente ou empregador para o acordo ou transação que comprovadamente tenha tido conhecimento. Emitir referência que identifique o cliente ou empregador em quebra de sigilo profissional, em publicação em que haja menção a trabalho que tenha realizado ou orientado, salvo quando autorizado por eles. Iludir ou tentar iludir a boa-fé do cliente, empregador ou terceiros, alternando ou deturpando o exato teor dos documentos, bem como fornecendo falsas informações ou elaborando peças contábeis inidôneas. Não cumprir no prazo estabelecido determinação dos Conselhos Regionais de Contabilidade depois de regularmente notificado. Isso aí, né, já é óbvio na prática contábil, né, a gente deve seguir os prazos estabelecidos. E aí ele diz intitular-se com categoria profissional que não possua na profissão contábil. Continuando, executar trabalhos técnicos sem observância dos princípios de contabilidade das normas brasileiras de contabilidade editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade. Renunciar à liberdade profissional, devendo evitar quaisquer restrições ou imposições que possam prejudicar a eficácia e correção do seu trabalho. Prejudicar ou distribuir o seu nome, trabalho científico ou técnico do qual não tenha participado. Lógico, né? Se você não participou, você não tem nem que publicar ou distribuir, né? O trabalho científico, isso é meio óbvio na área acadêmica, mas recentemente eu tive um problema ligado a isso, então parece que não é tão óbvio para todo mundo. Então, pessoal, se você não participou do trabalho científico ou técnico, se você não tem o seu nome lá, se você não participou, você não produziu, você não deve publicar, né? Tentar publicar no seu nome, porque isso não é devido, né? É ilícito. Apropriar-se indevidamente de valores confiados à sua guarda, exercer a profissão demonstrando comprovada incapacidade técnica, né? Ou seja, se você não tem capacidade técnica, você não deve nem aceitar o serviço, porque você não tem conhecimento suficiente para concluir, né? Então, também parece óbvio, mas o pessoal nem sempre pratica dessa forma. Deixar de apresentar documentos e informações quando solicitado pela fiscalização dos conselhos regionais. Então, se os conselhos te solicitarem documentos ou informações, você tem que fazer essa entrega dessa documentação. Também parece ser um pouco óbvio. E aí, esses, então, são os itens que são vedados ao profissional de contabilidade. E na nossa questão, a gente encontrou o gabarito letra D de dado. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa questão de hoje. Se você tiver alguma dúvida, você pode me deixar no e-mail momentodeestudar@gmail.com. Ok? Então é isso. Bons estudos e até a nossa próxima questão.